Sejam todos bem-vindos ao canal Palavra Viva. Hoje vamos mergulhar em uma questão profunda e desafiadora. O que acontece com aqueles que nunca ouviram falar de Cristo ou seguem outras religiões? Estariam condenados ou há espaço para a salvação? Vamos explorar esta questão à luz das Escrituras. Em um mundo globalizado e pluralista, onde muitas pessoas seguem diferentes tradições religiosas ou vivem sem qualquer contato com o cristianismo, esta pergunta torna-se extremamente relevante para os cristãos. Afinal, o destino eterno dessas pessoas é um assunto que exige reflexão séria. Neste vídeo, vamos examinar várias passagens bíblicas que tratam da salvação, justiça divina e como Deus lida com aqueles que não ouviram o Evangelho de Cristo. Acompanhe-nos até o final para compreender melhor esta questão. A Bíblia ensina claramente que a fé em Jesus Cristo é o meio central pelo qual os seres humanos são reconciliados com Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus declara: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Esta passagem estabelece a centralidade de Cristo na salvação. Em Romanos, capítulo 3, versículos 23 e 24, o apóstolo Paulo afirma: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A condição universal do pecado afeta a todos, e a redenção está centrada em Cristo. Romanos, capítulo 1, versículos 19 e 20, nos ensina que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente desde a criação do mundo, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de modo que os homens são indesculpáveis. Isso indica que a criação revela algo sobre Deus para todos os seres humanos, apontando para a ideia de que Deus não deixa ninguém sem testemunho de sua existência. Além disso, em Romanos, capítulo 2, versículos 14 a 16, Paulo discute como os gentios, que não têm a lei, mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Esse texto sugere que Deus julga as pessoas com base no conhecimento que possuem e na maneira como respondem à luz que receberam. Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz: Está determinado que o homem morra uma só vez, e depois disto enfrentar o juízo. Isso significa que todos comparecerão diante de Deus para o julgamento, independentemente de terem ou não ouvido falar de Cristo. Deus, sendo justo, considerará a situação de cada indivíduo. O caráter justo de Deus é afirmado em Gênesis, capítulo 18, versículo 25, que pergunta: Acaso o juiz de toda a terra não faria justiça? Deus é perfeitamente justo e misericordioso e não condenaria alguém de forma arbitrária. Essa certeza traz conforto para muitos que questionam o destino dos não-cristãos. Em Atos, capítulo 17, versículo 30, lemos: No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Isso sugere que Deus, em sua misericórdia, lida de maneira especial com aqueles que vivem em ignorância involuntária, mas que agora, com o Evangelho, o arrependimento é o chamado a todos. Alguns teólogos propõem a ideia de que pessoas podem responder à luz que têm, e sem conhecer explicitamente a Cristo, podem ser salvas pela graça de Deus. Em João, capítulo 10, versículo 16, Jesus diz: Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Isso sugere que há outras formas em que Deus pode estar trabalhando além do que é visível. A tradição cristã fala da graça preveniente, a ideia de que Deus opera em todas as pessoas, oferecendo oportunidades para que respondam à sua graça. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, lemos: A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Essa graça abre o caminho para que todos possam responder ao chamado de Deus. Além disso, a revelação geral, segundo a teologia cristã, permite que todos tenham algum conhecimento de Deus por meio da natureza e da consciência.
Porém, Romanos capítulo 10, versículo 14, ressalta a importância da pregação do Evangelho ao perguntar: como crerão naquele de quem não ouviram? Podemos também olhar para o exemplo dos patriarcas do Antigo Testamento. Hebreus capítulo 11 menciona uma série de pessoas que viveram antes de Cristo e, no entanto, foram considerados justos por sua fé. Isso sugere que a fé, mesmo sem o pleno conhecimento de Cristo, pode ser eficaz. Porém, em última análise, o alvo final de Deus é que todos conheçam a verdade de Cristo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, lemos que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse versículo mostra o desejo de Deus de que todos, eventualmente, tenham acesso ao conhecimento de Cristo. Ainda assim, Jesus nos deu uma responsabilidade clara. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. A missão da igreja é alcançar todos os povos com o Evangelho, para que ninguém pereça sem ouvir a boa nova da salvação. Em João capítulo 1, versículo 9, Jesus é descrito como a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Isso sugere que Cristo, de alguma forma, está presente para todos, mesmo aqueles que não o conhecem explicitamente. No entanto, o destino final de cada alma está nas mãos de Deus. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, nos lembra que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Há mistérios sobre a salvação que estão além da nossa compreensão, mas podemos confiar que Deus julga com justiça e sabedoria. Assim, o Deus que conhecemos através da Bíblia é justo, misericordioso e conhece o coração de cada ser humano. Ele julga com base no que as pessoas conhecem e respondem. A Bíblia ensina que a salvação é por meio de Cristo, mas também sugere que Deus, em sua misericórdia, pode tratar aqueles que vivem em ignorância de maneira justa e amorosa. Mesmo que haja mistérios sobre o destino dos não-cristãos, confiamos na justiça perfeita de Deus. A missão da igreja permanece urgente, para que o máximo de pessoas possa ouvir a mensagem da salvação em Cristo. Convido você, que está assistindo, a refletir sobre o que discutimos. O que você pensa sobre o destino daqueles que não ouviram o Evangelho? Deixe a sua opinião nos comentários. Finalizo com uma oração, pedindo a Deus que nos dê sabedoria para entender seu plano de salvação e compaixão para alcançarmos aqueles que ainda não o conhecem. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Palavra Viva para mais discussões sobre a Bíblia e a fé cristã. Que a paz de Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Até a próxima.